Fala pessoal do canal Verdade pela Verdade. Aqui você está no canal onde a verdade ela é exposta sem sentimentalismo, sem mimimi, sem falsidade. É exposta de modo que você entenda e que você compreenda para ser livre através da humildade pela verdade. Porque você só pode ser livre pela verdade se você for humilde. Se tiver orgulho, a verdade não tem poder para te livrar. Tá bom, pessoal? Então, nesse canal você vai entender muitas coisas, pessoal. Então fica até no final do vídeo que você vai ver coisas interessantes que você não sabia. Você vai descobrir através dessas palavras que eu vou falar nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por estar comigo nesse canal, pessoal. Verdade pela Verdade, anti-verdade pela verdade. Sem mais delongas, o tema do vídeo é materialismo versus espiritualidade. Materialismo versus espiritualidade. Ou materialismo e espiritualidade. Como conciliar uma vida onde os dois se integrem, onde nem é mais de um e menos de outro, ou menos de outro e mais de um. Como ter uma vida equilibrada entre o materialismo e a espiritualidade, a vida espiritual com Deus. Como chegar no consenso, já que o mundo é mais materialista do que espiritual. O mundo, quando eu digo mundo, eu digo a nossa natureza humana, nosso interior, não o planeta Terra em si, a natureza. Estou falando a nossa individualidade, o ser humano como individual. O mundo está mais materialista, mais apegado às coisas materiais do que às espirituais. O resultado disso é que é o sofrimento, são as tristezas, as catástrofes interiores, né? Os afastamentos entre pessoas, entre pais e filhos, parentes, conhecidos, término de amigos, amizades de longas datas, términos de namoros, de casamentos de longas datas. Porque o materialismo está à frente do espiritualismo em muitos casos, em muitas pessoas, em muitas vidas. Talvez a sua seja assim. Às vezes você seja uma pessoa tão apegada às coisas materiais, tocáveis, sentíveis, digamos assim, que são sentidas, que se faltar você vai cair em desespero. Porque você pensa que o mundo é só isso. É tecnologia, é bens materiais, é conquistas e conquistas e conquistas. Mas não, pessoal. Isso é tudo uma ilusão. É só uma ilusão criada para você se distrair do verdadeiro sentido da vida, que é o espiritual. Nós somos espíritos porque fomos criados por um Deus que é espírito, o Deus único, o Senhor Todo-Poderoso. Ora, se Deus que nos criou, que nos colocou nesse corpo material, nos deu uma alma para sentirmos a natureza, sentirmos as coisas, tocarmos nas coisas, sentirmos o que esse toque representa, para conquistarmos, andarmos, comer, se alimentar, se hidratar, fazer viagens, desfrutar das viagens com o nosso corpo material. Esse Deus é Espírito, Ele colocou-nos dentro desse corpo, deu-nos uma alma para habitar dentro desse corpo, que é de barro, que é pó, que é voltar para o pó. Se Deus é Espírito, nós também somos espíritos. Então somos seres espirituais dentro do corpo físico. Você, eu, somos um ser espiritual. Um ser de pensamento, um ser de sabedoria, de inteligência, que pensa,
uma luz, uma energia que pensa dentro do corpo material. Mas por que o ser humano ele se desviou para o lado material e deixou o lado espiritual de fora? Porque se afastou do Criador. Quando a pessoa se afasta da luz, as trevas lhe acometem imediatamente. E aí vem tristeza, vem dor, vem sofrimento, vem doenças, vem desespero, angústia, depressão, tudo que é ruim. Porque a pessoa está afastada da luz. Mas se a pessoa permanece perto, junto do Criador, de Deus que é Espírito, que é luz, as coisas ruins não vêm até ela, porque a luz impede que a malignidade chegue. E a pessoa pode ver no que está errando o seu erro, e pode voltar atrás e fazer o que é certo. Então, tenha um equilíbrio entre o material e o espiritual. Se você tiver, você tem que ter 100%, sendo 50% da sua vida material e 50% espiritual. Se você tiver 51% da sua vida material e 50% espiritual, vai dar errado. Pensa na vida espiritual e material como uma linha em que você tem que andar. Se você pender muito para a direita, você vai cair para a direita. Se para a esquerda, você vai cair para a esquerda. O que você tem que achar é o caminho do meio. Um equilíbrio. Tem que andar em linha reta em equilíbrio. 50% material e 50% espiritual. Em equilíbrio, nem 1% a mais. Porque se tiver 1% a mais no espiritual e 1% a mais no material, você vai cair para esse lado que tem 1% a mais. Então, mantenha em equilíbrio a sua vida material e espiritual, dando mais ênfase à espiritual. Sabendo, ênfase que eu falo é dando mais crédito em pensamento, sabendo que ela é mais importante, porque a vida espiritual é a verdadeira vida. A material é só uma criação, é só uma ilusão para a gente viver, para a gente desfrutar. É uma outra realidade física, mais densa. Mas a verdadeira vida é espiritual, porque fomos criados por um Deus espiritual, que é espírito, que é luz, que é sabedoria. Então não somos seres de carne e osso, estamos num corpo, se apossamos, digamos assim, de um corpo que é feito de carne, de osso, matéria forte, densa, mas vai ser no tempo certo desfeito, a chamada morte, que é a volta do corpo físico para o físico, para o baro. O que é físico volta para o físico e o que é espiritual volta para o espiritual, de onde veio. Então nós somos seres, todos os seres humanos, quer creiam, quer não creiam em Deus, são seres espirituais dentro de um corpo material, que também é uma matéria, é espiritual, mas é mais denso. Entendeu? E vai chegar a hora certa, que é chamada hora da morte, que o ser humano vai se desintegrar. O espírito e a alma do ser humano, que é a essência verdadeira, vai sair, vai descolar esse corpo físico, e o corpo físico vai voltar para o pó da terra. O corpo físico que é inanimado, sem a alma e sem o espírito. O que faz o ser humano estar vivo? É o espírito, o seu pensamento, sua inteligência, que está dentro desse corpo. Né? O espírito é aquele que é a sua intuição, né? Aquilo que analisa mais profundamente, né? É aquilo que é a sabedoria, que te dá sabedoria, né? O espírito e a alma descolam do corpo, se desprendem do corpo, se desintegram do corpo, digamos assim. E o corpo físico volta ao pó. Então, quando a pessoa morre, você pode chutar o corpo do cadáver, você pode bater, você pode esmurar, socar, né, dar soco no corpo do cadáver. Não vai acontecer nada, não é? Ou será que você chutar uma pessoa morta, ela vai dizer assim, para com isso, para de me chutar, então está viva. Então, o espírito, o que eu quero dizer, no espírito, o corpo sem o espírito e a alma é morto, porque a alma que faz sentir, você
quando bati com o braço sei lá, na porta do carro. Você sentiu uma dor, não é? Mas não foi o seu corpo que sentiu a dor, foi a alma, que é o sentimento que se baseia no sentir que sentiu e transmitiu para o corpo. Então, quando a alma sai do corpo, quando a pessoa morre, né? Por esse desprendimento espiritual, o espírito e a alma saem do corpo. O espírito que pensa, a alma que sente, sai do corpo, o corpo vira... não tem sentido mais. Ele vai morrer, vai ser enterrado e vai entrar em estado de putrefação ou de apodrecimento e vai se desintegrar, virar pó novamente. As matérias químicas, né, a parte química aí vai se voltar para onde é químico. Vai ficar na terra aí e pronto, vai se misturar. Vai voltar ao seu estado original, né? E o espírito e a alma do ser humano vai para onde ele escolheu em vida. Seja com Deus ou longe de Deus, com a luz ou com as trevas. Depende de onde a pessoa escolheu em vida, né? Então, é assim que funciona. Somos espíritos dentro de um corpo de barro, um corpo material, um corpo que é perecível, que tem um tempo, uma data de validade. Então, por que o ser humano ele se atém a tanta materialidade? Ele quer conquistar mais e mais e mais e nunca está satisfeito. Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Porque é isso. Porque quando falta o espiritual, o material não supre. Porque o lugar, o que preenche a alma de verdade, é a essência divina. É a presença do Todo-Poderoso. Isso que preenche a alma total e verdadeiramente. Verdadeiramente. O material, ele dá a ilusão. O dinheiro, o status, a fama, o comprar coisas, o viajar, conhecer pessoas, ter coisas, né? Se encher de coisas lindas, maravilhosas desse mundo, dá uma ilusão que você está preenchido, que você está feliz, que você está realizado. Mas não, você sabe que no fundo do seu coração vai chegar uma hora que vai bater a tristeza, vai dar aquele pensamento, poxa, está faltando alguma coisa, pô, nada faz sentido, né? É isso aí, é a falta do espiritual, é a falta de Deus, de conhecimento verdadeiro e profundo com Deus. Não é religião e não é sentimentalidade, é um conhecer a Deus de modo espiritual, pensamento, você conhecer a Deus, Ele se revelar a você através do pensamento, você descobrir quem é Ele. Mas você vai fazer isso buscando o espiritual, tendo a parte espiritual com Deus, tendo 50% da parte espiritual com Deus e os 50% do material. Você tem que equilibrar entre o espiritual e o material. Aí você vai ter uma vida feliz e tranquila. Agora, se o ser humano pende mais para o material ou muito para o espiritual, se o ser humano é muito espiritual, ele vai ser só um fanático religioso. Porque ele não vai querer o material, é porque o material engana, é porque isso é muito materialista, não, isso é pecado. Ter muito dinheiro, isso é pecado. Não, comprar coisas grandes, extraordinárias é pecado. O pecado é se você apegar a isso, se você se apegar às coisas materiais e achar que isso aí é a vida e morreu, pronto, acabou. Tem que conquistar, quanto mais dinheiro tiver, melhor. Né? Quanto mais conquistar, melhor. Aí isso é pecado. O pecado é desobediência à palavra de Deus. Quando você desobedece aquilo que Deus fala na sua palavra e não cumpre e não pratica, isso é pecado. Então, é isso aí. Você tem que encontrar o equilíbrio, você que está me vendo agora, entre o material e o espiritual. Os dois têm que estar lado a lado. 50% um, 50% outro, junta 100%. Porque se tiver 1% a mais de um ou 1% a menos de outro, vai cair, vai dar queda, vai dar desestabilidade. E você tem que ter um equilíbrio. Você tem que andar em equilíbrio entre esquerda e direita, mas não cair, sempre andando em frente.
Mas você vai conseguir andar em frente se você souber fazer. Se você souber escolher. Se você tiver um encontro verdadeiro com Deus, se Ele se revelar para você. Sem sentimentalidade, sem ouvir músicas bonitinhas, ouvir depender de sentimentalidade. Aí você vai encontrar Deus, porque Ele é vivo. Ele é verdadeiro. Ele existe, Deus existe. Deus existe. Ele é o Senhor, existe desde sempre. É simples conhecê-lo. Não precisa fazer rituais e jejum, 3 dias de jejum, não precisa disso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é simples, Ele quer fazer você conhecer Ele, você entender quem Ele é. Mas você precisa dar um passo em direção a Ele. É tão simples conhecer a Deus que basta você, estando com o coração contrito, abatido, você tem que estar triste. Você não vai querer conhecer Deus. Ah, eu estou feliz, está dando tudo certo. Ah, Deus, eu quero te conhecer. É falsidade. Ninguém conhece a Deus na alegria, quando está tudo feliz, quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem. Porque vai ser falsa essa pessoa, não vai ser de coração. Mas a pessoa conhece a Deus quando está contrita, quando está abatida no seu espírito, no seu pensamento. Porque como está escrito, Deus falou assim, eu habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar ou dar vida ao coração do abatido e dar vida ao coração do contrito, ao espírito do abatido, né? E dar vida ao coração do contrito. Então Deus, Ele dá vida, né? Através da habitação dele com o contrito, Ele dá vida ao coração desse contrito. Através da habitação dele com o abatido, Ele dá vida ao espírito do abatido. Você tem que estar nessa condição, uma condição favorável, com o coração aberto, porque a tristeza faz o homem abrir o coração. Quando digo homem, é a mulher e criança, é tudo, né, jovem, idoso, né, toda a faixa etária, né. É isso, a condição de contrito. Estou me enrolando todo. A condição de contrito do coração humano faz Deus se revelar à pessoa. Se a pessoa tiver essa intenção, se a pessoa tiver essa fé, essa certeza direcionada para Deus, que ela não vê, que ela não sente, que ela não toca, mas ela tem certeza que existe. Então a condição para você conhecer a Deus é a tristeza. Não que você vai fazer algo para ficar triste, não é uma tristeza do coração, mas é uma tristeza que vem da fé, né? Em reconhecer a sua condição diante dele. Então, você tem que ter basicamente 3 coisas para conhecer verdadeiramente, ter um encontro com Deus e ter uma paz que vem de dentro para fora, não que vem de fora do externo para dentro, que nasce de dentro para fora. É basicamente para você conhecer Deus, você tem que basicamente ter fé, ser sincero e ter vontade de conhecê-lo. Como dizem, né, ter aquela sede, eu quero conhecer, eu tenho de conhecer, não ansiedade, mas aquela que brota de dentro da alma, aquela vontade de saber quem é o Criador dos céus e da terra, quem é esse Deus. De ter um encontro, de ter um relacionamento, de saber intimamente quem Ele é. Aí você vai conhecê-lo. Mas primeiro você tem que ter fé, certeza de que você vai receber aquilo que você espera. E a certeza é uma prova de que existem coisas que você não vê. Você tem que ter certeza, fé e a principal, sinceridade. No grego, né, eu acho que é do grego, sincero quer dizer sincera. Né, que alguns vasos que eles faziam lá, alguns botavam cera e outros com cera, uma coisa assim. Né, era uma coisa, você pesquisar, você vai ver o significado da palavra assim, sincero, mas quer dizer sincera, né, que umas coisas que eles faziam, eu acho que vaso, uma coisa assim, né, que eles usavam cera, outros não usavam cera, uma coisa assim. Né, mas se você pesquisar, você vai ver. Mas você tem que ser sincero.
Eu tô me enrolando hoje, pessoal, desculpem aí. Mas ser sincero, ou seja, não tem nada a esconder. Reconhecer sua condição diante de Deus, que é de pecador, de uma pessoa que não faz a vontade dele, que não agrada a ele, que às vezes não tem consideração por ele. Quando você tem essa fé, porque para você chegar até Deus, você tem que crer que Ele existe. Para isso você tem que ter certeza. Depois você tem que ter sinceridade. Tenha uma sinceridade. Reconheça quem você é diante dele e quem ele é diante de você. E aí depois vem a sede, a vontade. Após ter fé, após ter a sinceridade, você vai ter aquela vontade. Eu quero conhecer, eu preciso saber quem o Senhor é. Nessa oração simples, seja você fazer de joelhos, você que está no local sozinho, afastado dos outros, você e você mesmo. Aí você tem, claro, com o coração contrito, como eu falei, batido de espírito. Às vezes aconteceu alguma coisa na sua vida, durante o seu dia, que lhe deixou triste. Ele fez fazer perguntas sobre Deus, onde está o poder de Deus. Nessa situação que você tem que aproveitar e falar com Ele com fé, com sinceridade, com sede. Aí você vai experimentar o sobrenatural. Você vai ver quem Deus é. Ele vai entrar em você. Ele vai mostrar que Ele é verdadeiro. E que o que Ele falou, a palavra dele é real, é confirmatória, é eficaz. E você vai experimentar de uma paz que você nunca sentiu na sua vida. Não é isso que você quer paz. A alegria que você nunca teve, que as coisas do mundo nunca lhe trouxeram e nunca lhe trarão. Porque não podem. Porque o mundo não é amigo de Deus. Então, é assim que você vai conhecer a Deus. É simples, não é? Tenha fé, tenha sinceridade, tenha sede. Ponto. E aí você vai conhecê-lo. E ele vai se revelar a você e você vai ver que ele é real. Que ele é verdadeiro. E a partir daí, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai começar uma nova vida. Novos pensamentos, novos sentimentos, novas ações. Você vai ser uma nova pessoa, nova criatura. A partir desse conhecimento. Então, pessoal, é possível conhecer a Deus como Ele é. Em espírito, em verdade, de um modo real, né? Você vai sentir a única forma, né? Você vai sentir aquele sentimento de paz, alegria, mesmo ele sendo espírito, ele permite que a gente tenha essas emoções, porque a nossa alma precisa dessas emoções, alegria, paz, aquela coisa, meu, que incrível. Sabe como quando acontece com uma coisa você fala, nossa, que incrível isso. É semelhante a isso. Algumas pessoas choram, algumas pessoas começam a rir assim, mas não aquela risada, sabe, de alívio, de poxa, que incrível isso, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente, mas a partir dessa se baseia nisso. Ter fé, ter sinceridade, ter vontade, sede. Eu quero conhecer, eu preciso conhecer o Senhor. Aquele diálogo só você e Deus, sozinho, quieto, em silêncio. Aí você vai ver. Você que vai fazer isso que eu falei, conta nos comentários o que aconteceu. Mas não esquece, você tem que estar com o coração aberto, sem dúvida, esperando que algo vai acontecer. Escreve nos comentários aqui embaixo o que aconteceu. Se você teve uma experiência com esse Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, maravilhoso Senhor. Se você quiser, Ele está disponível ainda, como dizem. É só você querer. Não é tentar, é fazer com convicção. Você tem que sair do religionismo, porque as religiões só querem dinheiro,
das pessoas se aproveitam da sentimentalidade das pessoas, usando o dízimo e usando oferta para crescer. Porque as igrejas são empresas disfarçadas de igreja que pregam a palavra. Sim, tem igrejas que falam verdadeiramente a palavra de Deus, sim, mas sempre por trás é o dinheiro. Eu sei que você pode ficar decepcionado comigo por isso, achar que é mentira, mas não, é só você ter um pensamento crítico. Por que a igreja, sendo que é uma igreja de Deus, por que a igreja vai querer pedir dízimo e oferta, hein? É para quem esse dízimo e oferta? Para os pastores. É para eles viverem. É para eles desfrutarem. Porque se fosse uma igreja que falasse de Deus, apenas queresse o evangelho puro, os pastores iriam trabalhar. E depois fariam culto sábado e domingo, ou quando tiver o tempo disponível. Entende que é só dinheiro? Entendeu? Por que precisa do dízimo e oferta? Dízimo, para você saber, ele foi anulado a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Ele falou, está consumado, acabou. Está acabado. As coisas do Velho Testamento, as coisas que eram dízimo, oferta, acabou. A pessoa dá se a pessoa quiser. Não é obrigatório. Por que os pastores pedem 10%? Porque é um valor fixo. Imagina você ganhando 5 mil reais, dando 10%, 500 reais todo mês. Faz esse cálculo durante um ano, o quanto dinheiro você não vai dar para essa empresa, igreja. Pensando, nossa, é homem de Deus, estou ajudando a obra de Deus. Caia na real, guarde o dízimo para você, investe em você. Quantas pessoas estão empobrecendo, dando dinheiro à toa, porque dízimo é aluguel. Dízimo você não vai ter retorno, Deus não vai te abençoar porque você está dando dízimo, não vai. Porque é você que tem que fazer o físico. Deus, ele abençoa o espírito, a alma da pessoa, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele dá o discernimento para a pessoa fisicamente agir e conquistar. Deus não vai trazer o dinheiro para você. Entendeu? Então quando o pastor fala, seja fiel dizimista, porque Deus vai te abençoar, não vai te abençoar coisa nenhuma. Você só vai perder dinheiro. Porque o que te abençoa é você entender quem é Deus e Ele te dá sabedoria e você agir. Agora você ficar dando dinheiro direito todo mês aí, você só vai abençoar a vida do pastor, isso sim. É assim que funciona. Você pode não estar entendendo agora, mas é a realidade, pensa bem. Né? Eu acordei há pouco tempo disso, também era fiel dizimista, isso, aquilo outro, e eu não vi retorno. Eu pensei, alguma coisa está errado. E agora eu comecei a guardar para mim. E agora está dando certo. Né? Então, pessoal, espero que você tenha entendido. O materialismo em excesso, sem o espiritual, gera tristeza, gera agonia, gera raiva em excesso, gera depressão, porque não adianta você buscar o material apenas, buscar ter coisas, buscar crescer materialmente para mostrar para os outros que você tem e esquecer de Deus, esquecer de ser justo com os outros, de ser bondoso, de amar um ao outro, lembrando que esse amor é o amor incondicional, é o amor que não espera receber alguma coisa em troca, porque existe dois tipos de amor, o amor do mundo e o amor que vem de Deus, O amor que vem de Deus é incondicional, não espera algo em troca, é aquele amor que a pessoa pensa, eu preciso ajudar essa pessoa, eu quero ver essa pessoa bem, ela me fez o mal, só pode ficar até com uma raivinha ali porque a outra fez o mal, porque a natureza humana é assim, mas depois a pessoa pensa, não, eu tenho que ajudar essa pessoa, eu não posso ficar bravo com essa pessoa,
Eu não posso ficar magoado. Quem sou eu para ficar assim? É o meu próximo, é o meu semelhante. Veio do mesmo pó que eu, mesma terra que eu. É pó que nem eu, viemos do mesmo Criador. Por que eu vou ficar com mágoa dessa pessoa? Então o amor que vem de Deus, ele faz a pessoa cair em si, pensar, analisar o que ela está fazendo. Mas o amor do mundo não. O amor do mundo funciona assim. Como ele a base do amor do mundo é sentimento, e a base do amor de Deus é fé, é razão, é o pensamento de ajudar incondicionalmente, mesmo que a pessoa não retribua, não diga nem um obrigado, mas você está ajudando. É o prazer de ajudar a outra pessoa, o seu semelhante. O amor do mundo é diferente, como ele é sentimentalismo, como a base dele é sentimental, não é sólida, como a base do amor que é a fé. Então, o mundo é assim, ó, eu amo essa pessoa, mas se ela pisar se ela pisar em mim, eu vou pisar em cima dela. A pessoa ama, porque é sentimental, a pessoa ama o outro, quer ajudar o outro, quer ver o bem do outro, mas se o outro fizer o mal para essa pessoa, aí já muda a história, ó. Eu estou tentando ajudar essa pessoa, mas essa pessoa está fazendo um pouco de mim, então acabou. Ela pensa que é quem? Eu quero fazer o que é certo e a pessoa vem para cima de mim 4 pedras? Está se aproveitando de mim? Esse é o amor do mundo. O amor do mundo é sentimentalismo. Ele se queima fácil. Ele acaba fácil. Mas o amor de Deus não. Ele não acaba. Ele se fortalece. Mesmo que a outra pessoa não retribua, a pessoa ainda assim continua insistindo, continua fazendo o melhor. Porque quem que alimenta esse amor? É Deus que alimenta esse amor. E Deus é eterno. Ele nunca morre. Ele existe desde sempre. Então ele que fortalece esse amor com a pessoa. Então não vem da pessoa o amor verdadeiro, mas vem de Jesus Cristo, que é amor primeiro. Então, esse amor que você tem que buscar. Quando você tem uma vida equilibrada entre o espiritual e o material, 50% cada um, então você vive uma vida reta diante de Deus. Você agrada tanto as pessoas, algumas pessoas, né? Não a maioria, como a Deus. Então, pessoal, busque o equilíbrio entre o material e o espiritual. Aí você vai ter uma vida completa e honesta, tá, pessoal? E garantida, digamos assim. Porque você não vai ter falta de nada. Se você tem muito, você vai estar feliz. Se você tem pouco também, você vai estar feliz. Porque o seu foco não é o material, mas sim o espiritual, que é a vida verdadeira. Porque você sabe, quando o homem, o corpo do ser humano perecer, ou seja, entre aspas, a morte, quando o ser humano morrer, é aí que se começa a vida verdadeira. O ser humano vai entender, após seu espírito, sua alma se desprender do corpo físico, vai ver a realidade espiritual e vai ver que esse mundo é só uma ilusão, é só uma coisa passageira. Então, vale a pena você investir no espiritual, de onde você veio. Já que a vida verdadeira é espiritual, porque quem nos criou é Deus, e Ele é Espírito, Ele é luz. Então nós somos seres espirituais. Então devemos investir no espiritual em equilíbrio com o material. Nem mais de um e nem mais de outro. Ou nem menos de um ou nem menos de outro. No equilíbrio, caminho do meio. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. Obrigado por me ouvir. Estamos aqui em 30 minutos. E obrigado por ficar aqui comigo, pessoal, até esse tempo. Espero que você tenha entendido. Busque o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Porque aí você não vai ser ansioso, você não vai ser nervoso em excesso, ansioso em excesso. Você não vai sentir aquela sensação de, poxa, está faltando alguma coisa. Porque vai estar em equilíbrio. Então, pessoal, busque o equilíbrio entre aquilo que é material, denso, matéria mais firme, digamos assim, e aquilo que é espiritual, sutil, que é a vida verdadeira. E aí você vai ter uma vida plena, desfrutar de uma vida boa, junto com Deus, parecido como era Adão e Eva antes do pecado. Tranquilidade, serenidade, a bondade, a alegria de saber que existe o Criador, de estar junto com o Criador, conectado
com o divino. Porque o homem, quando se afasta de Deus, só vai caindo e caindo, e atribui a ele toda a maldade, toda a malignidade que os anjos caídos, Lúcifer, tem, que ele traz, que como o mundo já é do maligno, foi dado para o maligno através da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva. Então, o que o diabo vai fazer? Como ele tem raiva de Deus, ele vai trazer toda a malignidade sobre o ser humano que se afasta de Deus. Quanto mais afastado da luz, mais perto das trevas. E quanto mais perto da luz, mais longe das trevas. Então escolha estar perto da luz. Então vive em equilíbrio. Tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado por me ouvir. Se gostou, aquele joinha positivo. Se não gostou, negativo. Comenta nos comentários o que você achou desse vídeo. Você aprendeu alguma coisa que você não sabia? Se você tem alguma coisa para falar, alguma sugestão de novos vídeos, escreve aqui embaixo nos comentários. E se inscreve, pessoal. Aperta ali, ó. Inscrever-se. Se você não é inscrito ou inscrita, ajuda o canal a crescer, pessoal. Vai te fazer bem isso. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse tema, pessoal. Compartilhe aí. Ajuda o canal, pessoal, né? E muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E que Deus abençoe sua vida de modo necessário para que você louve o seu nome para todo sempre, pessoal. E valeu, pessoal. Até a próxima.